Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo e contigo, Alexandre? Tudo bem, professor? Bom, vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula da semana 5. Deixa eu só começar a gravação.
Então, oficialmente, agora sim, boa noite a todos. Nossa aula já iniciou a gravação da nossa aula, né? Então, hoje a gente vai para a nossa penúltima aula, né? Semana 5. Vamos falar um pouquinho sobre custeio padrão ou custo padrão. Mas antes de iniciar a aula, sobre custo padrão, eu gostaria de saber se restaram alguma dúvida, alguma questão com relação aos exercícios ou alguma dúvida sobre as últimas aulas, principalmente a aula passada, né, que a gente tratou de custeio baseado em atividades. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Espero que todos já tenham começado a fazer os exercícios, né? Professor, eu tenho uma dúvida Pode falar. sobre Emílio, né? isso. Na questão 2, né? Eu estou até abrindo aqui, mas na questão 2, o professor traz uma que tem que o tempo médio por hora lá, o tempo gasto, né, para produzir determinado produto, um é 0,75, outro é 2 e outro é 1,5, se eu não me engano. Nesse caso, a gente tem que achar a porcentagem deles, então, pegando quantos produtos foram, pegar pelo total e depois acabar calculando a porcentagem que cada um representa, ou calcula diretamente com aqueles números lá, né, de zero. Não sei se Deixa ficou eu muito só clara a pergunta. acho que, assim, você está falando do exercício 2 do custeio baseado em atividades, né? Isso. Então, esses tempos que eu dei para vocês aí é justamente para vocês fazerem o cálculo pela absorção, e não pelo ABC, né? O ABC daí vocês vão apropriar pelas atividades. É porque lá no final eu falei para vocês compararem o ABC com a absorção, né? Então, e como é que você vai fazer isso? Você vai pegar cada uma do número de horas, aí, então, por exemplo, o produto A consome 1,5 horas, o produto B 2 e o produto C 0,75, certo? Isso. Então, você vai pegar, por exemplo, 1,5 e multiplicar pelo total que foi fabricado. Então, foram fabricados 300 unidades do A. Então, se você multiplicar 1,5 por 300, você vai ter o total de horas consumidas no A. Você vai multiplicando o 2 pelo 250, o total de horas do B. E o 400 vezes 0,75, o total de horas do C. Soma tudo isso e daí acha a proporção para cada produto. Entendeu? Então é um rateio básico. É um rateio. Perfeito, professor. Obrigado. É só para vocês terem uma base de rateio para poder fazer o custeio absorção, né? Não, entendi. Obrigado, professor. Imagina. Alguém mais tem alguma dúvida? E às vezes a dificuldade dos exercícios está mais na interpretação do enunciado do que propriamente no exercício. O exercício é tranquilo às vezes. Às vezes o difícil está interpretar realmente o enunciado. Então, se não temos mais nada, vamos para a aula de hoje, né? Então, a gente vai falar de um outro método de custeio muito utilizado em indústrias e principalmente indústrias que têm produtos feitos em larga escala ou em série, né? Então, hoje a gente vai falar de custeio padrão. Deixa eu compartilhar aqui o conteúdo da apresentação com vocês. Todos conseguem ver a apresentação? Conseguimos, professor. Ok.
Então, essa das aulas de análise de custos, talvez essa seja a mais complicadinha no sentido da gente... É complicadinha no sentido de passar por slides, né? Porque o custo padrão, ele é muito operacional, né? Ele, apesar de ser muito bom para tomada de decisão, ele acaba sendo muito operacional e com muitas planilhas e muitos cálculos que a gente faz, né? Principalmente nas variações do custo padrão. E aí, para você colocar isso num slide, às vezes fica complicado de você explicar, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível aqui para vocês o custo padrão através dos slides. Tá? E aí, qualquer dúvida que vai surgindo, vocês vão me falando na hora para vocês não perderem o fio da meada. Tá? Porque é importante que vocês saibam a aplicação do custo padrão. O custo padrão, conceitualmente, ele é fácil da gente compreender. O que dificulta um pouco são as análises das variações, porque não tem como eu fazer um custo padrão sem eu analisar depois, comparar esse custo padrão com o realizado e analisar quais foram as variações ocorridas ao longo daquele período. E essa é a parte essencial do custo padrão. Então, a gente vai começar vendo um pouco da teoria e um pouco do conceito de custo padrão, e depois a gente vai entender como é que a gente calcula as variações do custo padrão, que é a parte mais importante desse método de custeio, né? Bom, então, assim, bem objetivamente, né? O que é o custo padrão? Por definição, o custo padrão é o custo planejado para um produto e, como tal, deve ser calculado antes da produção. Então, obviamente, se eu estou planejando, ele vem antes de qualquer outra coisa, né? Então, o custo padrão é aquele onde eu faço uma grade de custo para os meus produtos, ou para o meu produto, enfim. E aí, depois que eu coloco ele em produção, eu vou ver se realmente ele bate com aquilo que eu planejei, né? Então, depois eu vou fazer a comparação do realizado com o padrão, aquilo que eu fixei como padrão. Por isso que eu tenho que conhecer muito bem o meu produto, preciso conhecer os tempos, preciso conhecer os valores, os custos. O custeio padrão, ele precisa de uma grade de custos, a gente chama de grade, né? Mas o detalhamento dos custos com muito preciosismo, né? A gente tem que ser muito fiel à grade de custos, para você não ter aquele problema de subestimar ou superestimar algum custo ou alguma quantidade nessa grade de custos, né? E a utilização do custo padrão é mais adequada em empresas que fabricam produtos padronizados em série do que em empresas que produzem sob encomenda. Eu acho que vocês conseguem entender isso, né? Porque quando você produz em série, obviamente os teus produtos eles saem todos com a mesma cara, né? Então é uma produção muito parecida. Então faz muito sentido você ter grade de custos, diferentemente daquela produção sob encomenda que você tem que abrir uma ordem de serviço ou uma ordem de produção para cada um dos produtos ou serviços que você está prestando. E aí você não tem como determinar o custo padrão, né? Você vai abrir uma ordem de serviço ou uma ordem de produção para cada um daqueles produtos que você faz. É um pouco que lembra produtos customizados, né? Então, não faz muito sentido você ter custo padrão para produção sob encomenda, né? Porque você tem especificidades nos itens fabricados, né? Exceto quando nessas empresas são fabricados produtos iguais em lotes, né? Então, duas características importantes, né? É um custo planejado antes da produção, então a gente faz todos os estudos antes de produzir, e segundo, ele funciona para empresas que produzem em série, né, e não aquelas que produzem sob encomenda. Então, a acumulação de custos
não pode ser por ordem de serviço ou por ordem de produção. A acumulação de custos é por série, né? Sistema de acumulação de custos. Então, é aquele que se pode determinar a priori, ou seja, antecipadamente, e é possível de alcançar, né? Então, eu tenho que ser muito realista quando eu estou calculando o custo padrão, porque ele vai levar em consideração eventuais imperfeições nas condições ambientais, empresariais, mercado, enfim. Eu vou estudar todo o meu ao redor e também o movimento interno da empresa para poder saber qual é o custo padrão daquele determinado produto, né? E diferente, então, ele se diferencia e a gente precisa entender as diferenças que tem entre o custo padrão, né, que ele é real, né, que ele, na verdade, ele vai se aproximar da realidade, diferenciar ele do custo ideal e do custo estimado, que são custos bem diferentes, né? Então, qual que é a diferença entre o custo padrão, que é o que nós vamos estudar hoje, o custo ideal e o custo estimado? Custo padrão a gente já viu, né? O custo ideal é aquele que resulta de uma produção a ser realizada nas melhores condições possíveis. Ou seja, aquele mundo ideal. É aquele mundo onde 100% das questões dão certo. Então, em seu cálculo, seriam considerados, por exemplo, o uso de matéria-prima de qualidade superior, menor custo, mão de obra qualificada, produtos, melhores equipamentos, ou seja, é tudo ideal. E, obviamente, que a gente sabe que, cientificamente, isso pode ser calculado, mas é muito difícil a aplicação disso, porque nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. Então, por isso que ele diferencia muito do custo padrão. O custo padrão, ele tenta demonstrar uma realidade. Então, ele não idealiza nada, né? É o que a empresa tem para trabalhar. E em cima daquilo que eu vou calcular o meu custo padrão. Diferente do custo ideal, que é aquele custo que deveria ser. Mas dificilmente a gente se aproxima dele, né? E nós temos um outro que é o custo estimado, que também é diferente do custo padrão, né? Porque o custo estimado ele é menos elaborado. Em geral, parte de hipótese de que os custos incorridos em períodos anteriores podem ser ajustados para períodos futuros. Então, ele trabalha como se fosse um orçamento, né? Então, eu pego, por exemplo, de um ano, jogo 5% e tento achar para o ano seguinte. Diferente também do custo padrão, né? Porque o custo padrão, o nome já está dizendo, é um custo padronizado, não é um custo estimado. Então, ele é muito melhor do que o custo estimado. Porque o custo estimado eu só estimo, eu não tenho... eu estimo em cima de uma base, né? O custo padrão, não, eu faço estudos em cima, né? De determinado produto ou determinado serviço para chegar o mais próximo do real. Por isso que o custo padrão, ele exige que a minha diferença, a minha margem de desvio, ele seja pequeno. Porque senão eu caio no custo estimado, ele não é mais um custo padrão, né? Então percebam o quanto é difícil a gente chegar no custo padrão, até porque quando você implanta, e eu já tive a experiência de implantar o custo padrão numa empresa, até os tempos você vai cronometrar, por exemplo, lá na produção. Então, são questões que você tem que ter a minúcia realmente, o detalhamento, né? Esse custo padrão não é tão simples assim da gente implantar. Então, a grade de custos, ela precisa ser muito bem desenhada, muito bem pensada, tá? Então, finalidades do custo padrão, né? Para que serve? A principal finalidade desse custo é justamente fornecer um padrão de comportamento dos custos que vão criar as condições para o controle e avaliação da eficiência do processo produtivo, ou seja, através dos elementos de análise das variações do custo real com o custo padrão,
eu consigo verificar onde estão os problemas de eficiência ou ineficiência do processo. Então, por isso que é importante, se eu tenho, ainda mais se eu tenho muitos produtos que são fabricados numa linha de produção, eu ter essas grades de custo para cada um desses produtos para avaliar justamente as ineficiências, onde estão as ineficiências do processo produtivo, né? Então, isso vai fazer com que também tenha uma redução nos custos, ou seja, eu consigo diminuir consideravelmente em algumas situações os custos da produção, né? E também auxilia na formação do preço de venda, porque eu tendo a diminuir as ineficiências do processo quando eu utilizo, quando efetivamente eu dou atenção para essas variações que ocorrem no sistema produtivo. Então, o custo padrão, ele tem essas finalidades, né? E por isso ele se torna importante para o processo de tomada de decisão. Né? Então, como é que a gente determina esse custo padrão? Primeiramente, a engenharia de produção ou a produção, o sistema de produção em si, ele determina os padrões de consumo físico dos recursos, né? Então, ele passa para o setor de contabilidade o quanto de matéria-prima vai ser utilizado, quanto tempo de emprego de mão de obra, o tempo de uso das máquinas para cada um dos produtos, o consumo de energia, enfim, toda a grade realmente do que é utilizado para fazer o produto ou o serviço que eu estou tentando fechar o padrão, né? Isso vai para a contabilidade e a contabilidade atribui a esses padrões, né, os valores monetários correspondentes. Então, lá na contabilidade eu vou ter os volumes, né, e o número de horas, por exemplo, de mão de obra, e aí a contabilidade vai atribuir os custos, né, os valores monetários para esses quantitativos que vão ser designados pela engenharia. E aí, depois de estabelecido o custo padrão, é preciso proceder justamente uma das partes mais importantes, que são as revisões nos padrões físicos e monetários. Toda vez que houver alterações, porque eu posso ter, por exemplo, eu posso ter a minha grade de custos e perceber que não teve variações, ou as variações foram minúsculas, né? Aí, nesse caso, eu não tenho problemas. Mas quando eu tenho variações um pouco em termos percentuais um pouco mais altos, né? Eu tenho que começar a ir com uma lupa em cima dessas variações e perceber aonde elas estão, né? E aí que entra o trabalho talvez mais atuante mesmo, nosso, dos contadores de custos, né? Para verificar justamente essas variações no custo padrão e explicar através de relatórios e gráficos quais foram essas variações. Tudo bem até aqui? Essa parte mais teórica, conseguimos entender o que é o custo padrão? Alguma dúvida até aqui? Eu vou encarar esse silêncio como não havendo dúvidas, né? Por enquanto. Então, essa parte da variação entre o custo real e o custo padrão, que é uma das partes mais importantes, né? A análise da variação, ela deve ser realizada para os 3 elementos de custo, que são os 3 elementos básicos, né? A matéria-prima, a mão de obra direta, que são os 2 elementos principais de qualquer produto ou serviço, né? E os custos indiretos de fabricação. E essa análise ela pode ser considerada favorável quando o custo real é menor que o padrão, ou seja, quando eu for olhar na realidade e esse real for menor do que aquilo que eu projetei, né, o meu padrão, isso
essa é uma análise considerada favorável. Agora, também pode ser desfavorável, quando o custo real é maior do que o padrão. Ou seja, eu gastei mais do que aquilo que efetivamente eu coloquei no meu padrão. E aí a gente tem que tomar cuidado com, principalmente, essas variações desfavoráveis. Tudo bem? Alguém pode me dizer alguma coisa, se está tudo ok, porque eu não estou ouvindo mais ninguém aí. Estão conseguindo me acompanhar, né? Tá ok, Sim. professor. Ah, ok. É que foi tanto silêncio que eu pensei que vocês não estavam mais aí. Então vamos a um exemplo de aplicação dessas variações, principalmente, para a gente compreender como é que a gente calcula isso, né? Bom, então para ilustrar a variação entre o custo real e o custo padrão, vamos supor que uma empresa esperasse fabricar 1.000 unidades do produto alfa. Vamos supor que nós estamos pegando só um produto, que é esse produto alfa, né? E ao final do período considerado, a produção real tivesse sido de 1.100 unidades. Ou seja, eu esperava fabricar 1.000, fabriquei 1.100. Já tive aí uma diferença de custo, né? De custo não, de produção, né? E os cálculos do custo padrão e do custo real são apresentados na tabela a seguir. Então, vamos supor que essa é a nossa grade de custos do produto alfa. Tá? Então, eu tenho o consumo de matéria-prima de 1,50 quilos por produto e mão de obra direta, eu utilizo, né, 0,5 horas, ou seja, meia hora de mão de obra direta para fabricar esse produto. Com relação aos custos indiretos de fabricação, eu tenho o custo de R$ 7,00 por hora, né, para fabricar o produto alfa. Então, vamos supor que o custo aqui, né, se eu tenho 1,5 quilos para cada produto alfa e eu esperava fabricar 1.000, né, então vou utilizar um total de 1.500 quilos. Se o custo desse produto, dessa matéria-prima, é R$ 13,00 o quilo, então sairia 19.500 de matéria-prima para o produto alfa. Mão de obra direta, meia hora, né, meia hora para fabricar 1.000 unidades, então dá 500 horas, né? Se eu estou dizendo que o custo da hora é R$ 10,00, então 500 vezes 10, 5.000, né? Então 5.000 de mão de obra direta. E R$ 7,00 eu falei que é o valor da hora do CIF variável. Né? E dei aqui um valor de R$ 3.500 do CIF variável e o CIF fixo R$ 2.700. Ou seja, essa é minha grade de custos. Para produzir 1.000 unidades do produto alfa, eu gastaria R$ 30.700. Então, essa é a minha grade de custos. E aí, depois da produção, eu vou comparar aquilo que efetivamente eu tive com esse 30.700. Para saber, e se eu tiver alguma diferença, eu tenho que saber aonde está essa diferença. Então, isso que eu tenho que montar quando eu faço o custo padrão, a minha grade de custos. Eu tenho que dizer, para aquele produto, quanto que vai de matéria-prima, quanto que vai de mão de obra direta, quanto que vai de custos indiretos de fabricação, e aí, nesse caso, eu separei entre variável e fixo, para depois a gente poder calcular as variações, certo? Então, esse é o padrão. Chegou a produzir, e lá no final do período, eu avaliei o custo real. Tá? Então, o custo real, nesse caso, percebam lá, eu tinha falado que eu usava 1,5 quilos de matéria-prima para o produto e eu utilizei 1,6. Então, aí já tem uma diferença.
Lembram que eu ia produzir 1.000, produzi 1.100. Então, 1,60 vezes 1.100, 1.760 quilos. O custo diminuiu, o custo era de R$13. Foi para, na realidade, eu utilizei um custo de R$12. Mas mesmo assim eu tive uma diferença, o valor total do custo foi de 21.120, né? E no padrão eu tinha planejado 19.500. Percebem que está bem diferente, né? Mão de obra também eu falei que eu utilizava meia hora e utilizei 0,45 horas, né? E aí 0,45 vezes 1.100, 495. E o valor também mudou. Eu tinha planejado R$10 por hora e foi R$11 por hora. Então foi um custo um pouco mais elevado. Então, matéria-prima foi menor, mão de obra foi maior. E aí chego em 5.445. E o valor também do ICIF também diminuiu. Era R$7, foi para R$6,50. Então, 6,50 vezes 1.100, 3.217,50. CIF variável também mudou, né? Então, chegou lá no final, eu calculei, o fixo, desculpe, também mudou, né? Foi para 3.069. Então, cheguei num custo de 32.851,50, que é bem diferente do custo de 30.700. Bem diferente não, né? Tem uma diferença, na verdade, né? Do custo padrão para o custo real. Percebam que não é tão grande, mas tem uma diferença. E aí eu tenho que analisar essa diferença. Aí é que entra, efetivamente, o nosso trabalho, né? Então, agora a gente tem que avaliar qual é a variação, né? Quais são as variações que ocorreram. E aí eu tenho variação tanto na matéria-prima, quanto na mão de obra direta, quanto nos custos indiretos de fabricação. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a variação total, né? Então, se a gente for analisar aqui, a variação da matéria-prima foi de 1.620, por exemplo. Da onde saiu esse valor? Esse valor saiu exatamente do valor real, então o custo real da matéria-prima, que é 21.120, menos o custo padrão, que é 19.500. Então, 21.120 menos 19.500 dá os 1.620. Se eu dividir isso pela quantidade produzida, eu vou ter, desculpe, pela quantidade produzida não. Daí o padrão a mesma coisa, né? Desculpe, o unitário. O unitário era 19,50 no padrão e foi no real 19,20. Então a diferença de 19,50 para 19,20 é justamente o 0,30. E assim sucessivamente. Na verdade, o valor que vai aqui na variação é justamente o valor real da matéria-prima, por exemplo, menos o valor padrão, tanto no total quanto no unitário. Eu chego nesses valores, né? Então, a mão de obra direta também é a mesma coisa, o CIF variável é a mesma coisa e o CIF fixo também. Só pego um e diminuo do outro. Né? Então, é sempre o real menos o padrão. Eu chego nas diferenças, né? Nas variações. Então, qual foi a variação total? A variação total foi de 2.151,50 e no unitário 0,835, 84 centavos. E eu tenho que descobrir da onde surgiu essa variação, né? Essa variação se refere ao quê? Então, por exemplo, se eu pegar a matéria-prima, esses 1.620, eu sei que eu tive R$1.620 de diferença, de variação na minha matéria-prima. Agora eu tenho que descobrir a que se deve essa variação.
porque essa variação pode ter sido no volume, mas também pode ter sido no valor. Então, eu tenho que dissecar agora essas variações. Aí que está o trabalho mais minucioso do custo padrão, do custeio padrão. Então, vamos entrar primeiro na variação da matéria-prima. Então, vamos lembrar que a variação da matéria-prima foi de R$ 1.620, o que equivale a um unitário de 30 centavos. Tá? Então, vamos lá para a variação. Vamos entender a variação da matéria-prima. Então, análise da variação da matéria-prima. A variação foi de 30 centavos no custo da matéria-prima por unidade do produto alfa. E eu tenho que decompor essa variação. Então, essa variação ela pode ter ocorrido pela quantidade, ou seja, eu posso ter uma variação na quantidade da matéria-prima utilizada. Eu posso ter uma variação nos custos da matéria-prima. E eu posso ter uma variação mista, que é a variação da quantidade com os custos, as duas juntas. Então, eu tenho que analisar quanto foi de variação de cada um desses itens. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar cada uma dessas pequenas variações, porque eu posso chegar à conclusão, por exemplo, que eu não tive nem variação na quantidade, nem variação mista, que a minha variação foi total dos custos. Mas a gente já viu que a gente teve variação tanto na quantidade quanto no custo, né? Porque foi utilizada uma quantidade maior da matéria-prima e um custo menor. Então, a gente só tem que avaliar se isso foi favorável ou desfavorável e quanto isso contribuiu para essa variação de 30 centavos. Porque parece pouco, 30 centavos, mas é 30 centavos por unidade, né? Como eu fabriquei 1.100, isso é multiplicado por 1.100. Então, não é tão pouco assim. Então, vamos lá para a análise dessas variações. Então, como é que a gente faz o cálculo da variação da quantidade de matéria-prima? É a quantidade real menos a quantidade padrão, multiplicada pelo custo padrão. Ou seja, vamos lembrar lá, a gente planejou 1,50 quilos por unidade, então a gente disse que o produto alfa utilizava 1,50 quilos por unidade, mas na verdade a gente utilizou 1,60. O custo a gente planejou de 13, mas o custo real foi de 12. Então, a variação da quantidade é 1,60 menos 1,50, que é a quantidade real menos a quantidade padrão, vezes o custo padrão, que foi de 13. Isso dá 1,30 por unidade. Nesse caso, o consumo real foi maior que o padrão. Então, eu utilizei mais do que o padrão. Então, nesse caso, a variação é considerada desfavorável. Então, eu tive uma variação desfavorável na quantidade de matéria-prima de 1,30 por unidade. Por quê? Porque eu utilizei mais do que aquilo que efetivamente eu planejei. Por isso que foi desfavorável. Tudo bem até aqui? Isso é a variação da quantidade. Mas eu também tenho que fazer a variação do custo. Então, a variação do custo da matéria-prima é muito parecido com a da quantidade, só que aqui entra o custo, né? Então, é o custo real menos o custo padrão, multiplicado pela quantidade padrão. Então, a variação da quantidade, lembrem lá, era 12, eu planejei, foi 12, né? Mas eu planejei 13. Ou seja, eu planejei maior do que realmente aconteceu na realidade. E eu multiplico isso pela quantidade padrão, que é 1,5. Então, como o custo real foi menor que o padrão, aí sim eu tenho uma variação considerada favorável de 1,50. Então, percebam,
se eu analisar o 0,30, eu não tenho esse grau de detalhamento, né, em que eu estou dissecando aqui pela variação da quantidade e a variação dos custos. Percebam que a variação da quantidade foi desfavorável, porque eu utilizei mais matéria-prima, e a variação de custos foi favorável, porque o custo foi menor. Então, os dois estão contribuindo para aquele meu valor de 30 centavos de diferença. Percebem, então, que eu tenho variações favoráveis e desfavoráveis no meio desse 0,30 de variação total da matéria-prima, né? Por isso que eu tenho que ir abrindo essa variação. E aí, para finalizar, eu tenho a minha variação mista da matéria-prima, que é a quantidade real menos a quantidade padrão, vezes o custo real menos o custo padrão. Né? Então, aí é 1,60 menos 1,50, vezes o 12 menos o 13. Isso dá 10 centavos por unidade. Como efeito da variação de custo sobre a variação de quantidade da matéria-prima reduz o custo do produto, essa variação é considerada também favorável. Então, se eu fizer a conta desses três, né, que foi 0,10 favorável, 1,50 favorável e 1,30 desfavorável, aqui, né? Então, é 1,30 desfavorável, mais 1,50 favorável, mais 0,10 favorável. Isso dá exatamente a minha variação da matéria-prima, que foi 0,30 favorável. Compreendem? Compreenderam o que a gente fez aqui? A gente pegou aquele valor que era a diferença entre o real, o real e o planejado, o padrão, né, da matéria-prima, que é o 0,30, e abriu isso na variação de quantidade, variação de custos e variação mista, para saber exatamente aonde está o problema. Então, aqui, onde é que está o maior problema? O maior problema está nessa variação desfavorável de 1,30, ou seja, eu errei quando eu fiz a grade do meu custo, quando eu fiz a grade de custos lá, eu errei exatamente na quantidade da matéria-prima. Percebam que se eu não faço isso aberto, eu não consigo saber se eu errei na quantidade, se eu errei no custo, ou se eu errei nessa mescla entre quantidade e custo, né? Tudo bem até aqui? Entendido por que a gente faz por que a gente abre isso? Sim, não, talvez. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. Acho que depois, quando vocês forem fazer os exercícios, é que vem as dúvidas, né? A variação da mão de obra direta é muito parecida, né? Por quê? Porque a mão de obra direta tem a mesma conotação, né, da matéria-prima. Ou seja, enquanto na matéria-prima eu tenho quantidade e custo, aqui na mão de obra direta também eu tenho quantidade de horas e o custo da hora, né? Então, de novo, essa variação de 5 centavos no custo da mão de obra direta por unidade, né? Porque vamos lá voltar, né? Da onde que surgiu esses 5 centavos? Foi exatamente daqui, né? Então, a minha mão de obra direta é a diferença entre o custo, entre a mão de obra direta real e a mão de obra direta padrão, foi de 5 centavos por unidade, né? Então, surgiu daqui essa variação. Então, a variação desses 5 centavos no custo da mão de obra direta por unidade do produto alfa também ela é decomposta em variação de quantidade, variação de custos e variação mista, assim como na mão de obra direta. E assim como na mão de obra direta, a variação da quantidade, ela vai ser a quantidade real menos a quantidade padrão versus o custo padrão.
E aí a quantidade real foi de 0,45 horas para fazer o produto alfa, enquanto eu tinha planejado 0,50 horas, né? E o valor do custo padrão por hora era de R$10. Então, isso dá 50 centavos por unidade. Então, o consumo real foi menor que o consumo padrão, ou seja, eu utilizei menos horas para fazer o produto. Então, a variação, nesse caso, é considerada favorável, porque eu utilizei menos horas, né? A variação no custo é o custo real menos o custo padrão vezes a quantidade padrão. E aí, de novo, né? O custo real foi de 11, mas eu planejei um custo de 10. Né? E eu utilizei e eu falei que eu iria utilizar meia hora, né? Então isso dá também 50 centavos por unidade. Só que aqui é diferente do primeiro, né? Aqui, lá enquanto eu utilizei menos horas na quantidade, aqui o custo foi maior. Então, o custo real foi maior que o padrão. Então, a variação é considerada desfavorável. Então, na quantidade, eu tive uma variação favorável. No custo, uma variação desfavorável. Né? E no misto, a variação mista, né? Quantidade real menos a quantidade padrão, vezes o custo real menos o custo padrão. Então, é 0,45 menos 0,50 vezes 11 menos 10. Isso dá 0,05 por unidade. Então, como o efeito da variação de custo sobre a variação de quantidade de horas reduz o custo do produto, a variação é considerada aqui favorável. Então, vamos fazer a conta total. Então, eu tive uma variação de quantidade 50 centavos favorável, mais a variação de custo 50 centavos desfavorável, mais a variação mista, que foi 0,05 favorável. Então, 0,50 favorável com 0,50 desfavorável mata um com o outro, né? Sobrou que a minha variação da mão de obra direta foi de 5 centavos favorável, que é exatamente a variação total da mão de obra direta. Então, já dissecamos, né, já abrimos as variações da matéria-prima e as variações da mão de obra direta. Nos falta abrir, talvez, a parte mais complicadinha, que seja dos custos indiretos de fabricação, que aí eu tenho que dividir entre variáveis e fixos, né? E aí a minha análise é um pouco diferenciada. Bom, então vamos para as variações dos custos indiretos de fabricação. Com relação à variação de mão de obra e de matéria-prima e de mão de obra direta, alguma dúvida até aqui? Alguma questão que vocês precisem analisar? Que eu precise retornar? Que eu precise voltar? Por enquanto não, professor. Sim. Então, mão de obra indireta. Então, as variações de 0,575 no custo indireto variável e de 0,09 no custo indireto fixo por unidade do produto alfa, eles são decompostas também em 3 elementos. Primeiro, a variação de volume, a variação de custos, e por último, nós temos a variação de eficiência ou ineficiência, que diz respeito à mão de obra. Tá? Então, aqui basicamente é volume e custos, e se eu tiver mão de obra indireta, eficiência ou ineficiência, que nem sempre eu vou ter, né? Então, no exemplo, a produção real, ela foi maior que a produção esperada, certo? Então, assim, a variação do volume compreende a diferença entre o custo
indireto calculado para a produção esperada e o custo indireto que seria padrão para a produção real. Então, eu tenho que fazer justamente essa jogada para poder saber qual é a variação no volume dos custos indiretos de fabricação. Tá? Então, a primeira conta que eu tenho que fazer nesse sentido é o custo indireto para a produção esperada de 1.000 unidades do produto alfa. Então, aquilo que eu esperava ter, porque o que eu tive é o real. O que eu esperava ter no padrão. Então, eu falei que eu iria utilizar 0,5 horas para fazer uma unidade do produto alfa, vezes 1.000 unidades. Lembre que o real foi 1.100 unidades e eu utilizei 0,45, né? Mas eu tinha falado que o padrão é 0,5 vezes 1.000. Então, eram 500 horas que eu iria utilizar. E falei que para os custos indiretos de fabricação, cada hora era R$ 7,00. Então, 500 vezes 7, eu teria R$ 3.500 de CIF variável, né? Então, esse seria o valor da produção esperada, do custo indireto de fabricação, né? Para a produção esperada, R$ 3.500. E o fixo, eu já dei o valor direto, né? R$ 2.700, que o fixo não muda. Ou seja, o meu total seria de R$ 6.200 ou 6,20 por unidade, porque eu iria fabricar 1.000 unidades, né? Então, primeira parte da variação do volume, eu calculei esses valores de custo indireto de fabricação variável e fixo. Para contrapor a isso, o que eu preciso? Eu preciso do custo indireto que seria padrão para a produção real de 1.100 unidades. Então, percebam que eu não fabriquei 1.000, eu fabriquei 1.100. Então, eu tenho que calcular esse custo indireto que seria padrão para as 1.100 unidades. Então, o que seria padrão? Eu falei que eu utilizava 0,5 horas por unidade. Ao invés de multiplicar por 1.000, vou multiplicar por 1.100. Isso dá 550 horas. Vezes R$ 7,00, 3.850. O fixo não muda, mas muda o total, né? R$ 6.550. E aí, ao invés de ser R$ 6,20 por unidade, é 5,955 por unidade. Assim, eu consigo calcular exatamente a variação de volume. Percebam que a variação de volume é justamente essa produção esperada de 1.000 unidades, essa produção real de 1.100 unidades, menos a produção esperada, que era de 1.000 unidades. Essa é a variação do volume, dos custos indiretos de fabricação. Então, se eu pegar aí o 3.850 menos o 3.500, eu chego numa variação de R$ 350. Mas percebam que o unitário não teve variação. Eu tive variação no total dos custos variáveis, mas não no unitário, porque lembrem, o custo variável, ele é fixo na unidade, né? Então, 3,50 menos 3,50 não tem variação. E o fixo é o contrário, né? Eu não tive variação no total, no custo total, que é 2.700 menos 2.700, mas tive no unitário, que é 2.455 menos 2,70. Ou seja, tive uma variação de 0,245 favorável. Por quê? Porque o custo unitário foi menor que o custo padrão. O total deu uma variação de R$ 350 no total, no valor total da variação, e no valor unitário 0,245 favorável. Tudo bem até aqui?
Na verdade, é só um menos o outro, né? Então, eu peguei aquelas contas que eu fiz. Essa é a variação de volume, tá? Então, a variação de volume, da variação de volume, nós partimos para a variação de custos. Já temos a variação de volume. Vamos para a variação de custos. Mas antes, só para finalizar, né, a variação do volume, a gente verifica que a diferença na quantidade não altera o custo variável, como eu falei para vocês. Então, quando se considera uma produção maior, o custo fixo unitário passa de 2,70 para 2,455. Por quê? Porque ele vai diluindo, né? Quanto maior a produção, menor o custo fixo. Então, o custo fixo, ele diminui, e o custo variável não se altera. Então, a redução do custo do produto é considerado favorável. Por quê? Porque diminuiu. Aumentei a produção, diminuiu o custo. Tá? Então, por isso que ele foi favorável no volume. Vamos ver a variação de custos, na variação dos custos, né? A gente viu a variação dos volumes, agora vamos ver a variação do custo. Então, para a variação do custo, o que a gente tem que calcular? Primeiro, o custo indireto, que seria padrão para a produção real, com o tempo de mão de obra real, porque aqui a gente está calculando a variação dos custos, né? Então, percebam, custo indireto, que seria padrão para a produção real, com o tempo de mão de obra real. Ou seja, o tempo de mão de obra real é aquele de 0,45, né? Não é o de 0,50. É aquilo que efetivamente eu utilizei. Agora eu estou calculando o custo, né? Não estou mais calculando quantidade. Lá, quando eu calculei a quantidade, que eu utilizava a padrão. Aqui eu utilizo a real, né? Então, eu produzi 1.100 unidades, a 0,45 horas. Né? Eu utilizei 0,45 horas para produzir cada uma das unidades. E eu multiplico isso pelo valor da hora padrão, que é R$ 7,00. Então, isso dá R$ 3.465. Tá? O fixo continua os 2.700, ou seja, meu total é de 6.165. Percebam que eu já achei um outro valor, né? Por quê? Porque aqui eu estou calculando custo, e custo eu tenho que ir pelo real, aquilo que efetivamente aconteceu. Né? E aí sim eu vou multiplicar pelo valor, né, padrão que eu planejei, né, que são R$ 7,00 por hora. E vou comparar isso com a variação com o custo indireto real, né? Então, o que é o custo indireto real? Aqui é o custo indireto que seria padrão para a produção real. Eu peguei os R$ 7,00 por hora, né? Agora eu quero o custo indireto real, aquele que realmente aconteceu. Então, o que aconteceu? Eu tive as 1.100 com 0,45 horas, mas o valor não era de R$ 7,00, o valor real foi de R$ 6,50. Então, eu tive essa variação no custo da matéria-prima. Era 7, desculpe, da matéria-prima não, dos custos indiretos de fabricação, né? Eu falei que era 7 por hora e foi menos, foi 6,5 por hora. Então, 1.100 vezes 0,45 vezes 6,50, isso dá uma variação, né, no meu CIF variável de 3.217,50. E vamos lembrar lá que não foi 2.700 o valor do custo indireto real fixo. O custo indireto real fixo foi de 3.069. Né? Então, mudou bastante aqui. O valor foi de 6.286,50.
Então, percebam que quando vai para a variação dos custos, eu tenho que utilizar, eu tenho que fazer o custo planejado e comparar com o custo real. Assim como eu fiz lá na quantidade. Eu peguei a quantidade planejada com a quantidade real. Né? Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Então, comparando os dois, então o custo indireto, que seria padrão para a produção real, e o custo indireto real, que foi esses dois últimos que eu calculei, né? Então, a variação, percebam que teve variação em tudo, né? Então, a variação no custo variável foi de 247,50 no total e de 0,225 favorável, né, no unitário. Custo fixo, R$ 369,00 no total e 0,335 desfavorável no unitário. Por que desfavorável? Porque eu tinha planejado 2.700 de custo fixo e foi mais, foi 3.069. Por isso que ele é desfavorável. O custo foi maior, né? Isso, se eu for calcular, dá 121,50 desfavorável no total e 0,11 desfavorável no unitário. Então, calculei variação de quantidade para os custos indiretos de fabricação e calculei variação de custos. Agora falta a variação de eficiência, né? Então, no exemplo, a eficiência é relacionada ao tempo de mão de obra, né? Afetando somente o custo variável. Por quê? Porque eu não disse que tinha mão de obra no custo fixo, só no custo variável, né? Como esperado, era R$ 7,00 por hora e o tempo gasto por unidade do produto alfa foi menor, né? Foi de 6,50. Não, foi de 6,50, né? Então, eu tenho aí uma diferença de 0,05 horas, né? E o custo por unidade do produto é reduzido em 0,35, né? Que é justamente a quantidade, né? Que reduziu da eficiência. Então, a redução é considerada favorável, porque eu utilizei menos, né? Ou seja, eu fui mais eficiente, né? Do que efetivamente no planejado, né? Do que aquilo que eu planejei no padrão. Tá? Então, aqui a gente coloca, se a gente fizer, né, essa análise, é justamente o custo indireto, que seria padrão para a produção real, que a gente já calculou, menos o custo indireto, que seria padrão para a produção real, com o tempo de mão de obra real, né? Então, um é com o tempo de mão de obra esperado e o outro é com o tempo de mão de obra real. Então, aí eu chego exatamente nos 0,35 favorável, que a gente já chegou lá fazendo efetivamente a conta, né? Que é o valor de 0,05 vezes a quantidade, que dá o 0,35, né? Mas aqui é outra forma da gente avaliar essa variação de eficiência, tá? Colocando tudo isso numa planilha, eu tenho a variação dos custos indiretos de fabricação total, né? Então, custo variável e custo fixo. Então, a gente fez a variação do volume na primeira linha. Lembram que deu 350, a gente só teve variação, a gente não teve variação de custo variável no unitário, para o custo variável, né? A gente não teve variação no unitário e somente no total. E no custo fixo, a gente não teve no total e só no unitário. Então, na verdade, aqui a gente só está calculando, a gente só está colocando os valores das 3 últimas planilhas que a gente fez, né?
Então, é R$350 no total e 0,245 no unitário favorável. A variação de eficiência, que foi de 385 no total do custo, né? E 0,35 favorável no unitário. E a variação de custos, que foi 121,50 desfavorável no total e 0,11 desfavorável no unitário. Somando tudo isso, eu chego no valor de 86,50, né, favorável, total, né, de variação do CIF 86,50 no total e 0,485 favorável no unitário. Se a gente pegar esses valores aqui de variação total, por exemplo, 282,50 para o custo variável e o 0,575 no unitário, a gente vai ver que bate com aquela planilha lá do comecinho. Tá? Então, vamos pegar esse 0,575 favorável. Se a gente for lá no início, quando a gente calculou a variação total, antes de cada uma dessas variações, a gente vai ver aqui, ó, CIF variável, 282,50 no total, 0,575 no unitário. CIF fixo, 369 no total, 0,09 no unitário. E o total, 2.150. Bom, aqui é o total geral, né? Mas esses dois aqui estão naquela planilha lá. Então, é 0,575 e 0,090. Então, exatamente aquilo que deu na última planilha, que é a planilha que fecha os CIF, né? Aqui. 0,575 favorável e 0,09 desfavorável. Tudo bem? É complicado, né? Porque a gente não consegue ver. Se a gente tivesse vendo tudo isso, uma coisa embaixo da outra, né? Mas como a gente tem que ficar indo e voltando nos slides, às vezes é complicado saber de onde vieram os valores. Mas eu quero que vocês entendam a lógica, né? A lógica é justamente que a gente tem que abrir todas as variações, seja da matéria-prima, da mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação, para saber exatamente onde estão os problemas, se é na variação de volume, se é na variação de custos, ou se é na variação mista ou de eficiência, no caso dos custos indiretos de fabricação. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas. E essa é a aula de hoje. Dúvidas? Questões que vocês não compreenderam?